Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos bem-vindos. Estamos retornando às nossas atividades aqui no anexo. Sabemos que o momento não é como nós gostaríamos que fosse, queríamos que estivéssemos todos juntos nas aulas presenciais, sentindo, não é, o afago uns dos outros, nos abraçando, pertinho, mas o momento, infelizmente, ainda não nos dá esse direito e nós precisamos entender, não é, que a nossa vida, que a nossa saúde é bem mais importante, não é verdade? Eu sou a professora Beatriz Fernandes, estaremos aqui com vocês com essas videoaulas de língua portuguesa e redação. Espero colaborar ao máximo com vocês, conto também com a colaboração de vocês no sentido de assistirem, de realizarem as atividades que serão enviadas para vocês e, se Deus quiser, logo mais estaremos de volta nas nossas aulas presenciais, com a ajuda de Deus. Hoje nós iremos iniciar com português, faremos uma rápida revisão sobre as orações coordenadas e introduziremos, conceituando e exemplificando as orações subordinadas. Mas antes da gente iniciar, nós iremos fazer uma oração. Vocês sabem que nas minhas aulas é de praxe que a gente sempre inicie com uma oração de gratidão, de agradecimento, de entrega, né, a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, pelos livramentos, pela saúde, pela nossa família, pela sabedoria e por tudo que nós precisamos da parte do Senhor. Então aí em casa mesmo, feche os seus olhos e vamos orar um pouquinho. Querido Deus, te agradecemos por estar retornando às nossas atividades. Sabemos que ainda não da forma como desejamos, porém estamos aqui para cumprir com o nosso papel de professor, com o nosso papel de aluno, de diretor, de coordenador, de todos que atuam nesta área. Queremos te pedir por cada funcionário desta instituição, por todos os colegas, professores, pelo núcleo gestor, por cada aluno. Senhor, abençoe cada família. Deus Santo, visite, meu Pai, trazendo salvação, trazendo sabedoria, trazendo cada dia mais proteção divina. Senhor, te apresento cada aluno, cada aluna que nesse momento está assistindo esta videoaula, que o Senhor venha abrir a mente, que o Senhor venha dar sabedoria para entender, compreender o conteúdo abordado aqui. Assim, Senhor, ajude-nos em tudo, te louvamos e te agradecemos. Amém. Bem, gente, hoje a gente vai retomar a questão do período composto. Desde já, eu já quero pedir que você deixe o seu material aí pertinho de você, seu caderno de anotação, seu lápis, sua borracha, todo o material adequado, né, para que você vá anotando e vá já organizando esse conteúdo para que depois você tire as supostas dúvidas que aparecerem, tá certo? Toda aula nós iremos no final enviar uma atividade para vocês. Então vocês fiquem de olho, anotem, façam essas atividades, que com certeza vocês serão avaliados com essas atividades que serão enviadas, tá bom? Hoje nós iremos retomar um pouquinho aqui a questão do período composto. Antes da gente entrar nesse período de pandemia, eu acho que vocês lembram que a gente viu a questão das orações coordenadas. Mas bem antes dessas orações coordenadas, foi repassado para vocês, nós vimos, aprofundamos a questão do período composto. E aí eu achei por bem retomar essa questão para que vocês entendam realmente essas orações subordinadas que serão, a partir de então, trabalhadas. Será o conteúdo trabalhado nas aulas de português no que diz respeito à gramática. Nós aprendemos que o período composto, né, ele é aquele período que é formado por duas ou mais orações, ou seja, por dois ou mais verbos, não é verdade? E daí a gente traz até aqui alguns exemplos,
né? Eu preparei um slidezinho e a gente vai revendo aqui os exemplos e vai relembrando, recordando a questão do período composto, bem como as orações coordenadas, para só então chegarmos às subordinadas, tá bom? Como eu já falei, o período composto ele é formado por duas ou mais orações. Aprendemos que cada oração corresponde a um verbo. Se são dois verbos, são duas orações. Três verbos, três orações. E assim sucessivamente. Coloquei um exemplo aqui que diz assim, ó, nas noites frias, tomamos chocolate quente, vemos televisão e vamos dormir cedo. Né? Então, nesse exemplo aqui, nós temos aqui a presença de três verbos. Nós temos o verbo tomar, temos o verbo ver e temos o verbo, que na verdade aqui é uma locução verbal, vamos dormir. Nas noites frias, tomamos chocolate quente, vemos televisão e vamos dormir cedo. Como eu tenho três ações, três verbos, três orações, logo eu tenho um período composto, ok? O período composto, gente, ele pode ser classificado em dois tipos. Ou ele é período composto por coordenação, ou é período composto por subordinação. Eu acredito que todos vocês lembram muito bem que nós trabalhamos, revisamos, fizemos atividades de fixação sobre a questão do período composto por coordenação. O que vem a ser esse período composto por coordenação? Que nós trabalhamos as orações coordenadas, né? O período composto por coordenação, ele é formado por orações coordenadas. O que são orações coordenadas? São aquelas orações que são organizadas, colocadas em ordem, porém, elas são independentes. Elas não dependem umas das outras, tá certo? Acho que vocês lembram muito bem quando a gente revisou essa questão. Elas são independentes entre si, elas devem ser unidas, podem ou não ser unidas através de conjunções ou de conectivos, como você queira chamar, certo? Vocês lembram que quando a gente estava revisando as classes gramaticais, eu pedi para que vocês realmente aprofundassem esse conhecimento acerca das conjunções, pois era justamente para que quando chegássemos nas coordenadas fosse bem mais fácil para a gente entender, compreender essa relação que há. E essas orações coordenadas, elas tanto podem vir acompanhadas por conectivos, por conjunções, como não. No caso, quando elas vêm acompanhadas por conjunções, nós conhecemos como orações coordenadas sindéticas. Quando não vem com a presença de conectivos, nós chamamos de orações coordenadas assindéticas. Assindéticas justamente porque não tem conjunções, ok? Aprendemos ainda, acredito que todos vocês devam lembrar, que estas orações coordenadas, elas podem ser classificadas em dois tipos, as sindéticas no caso. Aliás, as orações coordenadas sindéticas podem ser subclassificadas em 5 tipos, que são aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas, tá certo? Expliquei para vocês o que cada uma dessas, o conceito de cada um, o que elas expressam. Vocês lembram? Falamos que nas aditivas elas trazem a ideia de adição, de soma, certo? Temos até aqui um exemplo que eu coloquei para vocês. João estuda e trabalha todos os dias. Então, essa conjunção, esse conectivo e, ele dá a ideia de soma, né? Além de João estudar, ele trabalha todos os dias. Na adversativa, que traz ideia de contrariedade, certo? De adversidade, eu coloquei o seguinte exemplo. José estudou muito, mas não passou no vestibular, né? Ou seja, teve aí o que? Uma oposição, uma contrariedade.
variedade, uma adversidade. Vocês lembram que eu falava para vocês? Lembrem sempre que na adversativa vai aparecer sempre um problema, um entrave, algo que vai ser do contra, tá? Então, nesse sentido aqui, José estudou muito, mas não passou no vestibular, né? É muito contraditório. Como é que José estudou tanto, estudou muito, mas não passou? Então, ela traz ideia de adversidade. Na alternativa, que traz ideia de alternância, né, de escolha, de opção, coloquei o seguinte exemplo. Maria estuda ou trabalha todos os dias. Ou Maria estuda ou ela trabalha. Então, ela deve fazer o quê? Uma escolha, certo? Da ideia de alternância. Por isso, o nome é alternativa. Na explicativa, que vai trazer sempre uma explicação, que aqui é onde entra aquele porquê que nós aprendemos, o porquê junto sem acento, que é uma conjunção, coloquei o seguinte exemplo. Marina estuda porque quer construir um futuro melhor. Ora, se Marina sonha, se ela tem um objetivo de construir um futuro melhor, logo ela precisa estudar. Então, se ela estuda é porque ela quer realmente construir esse futuro, um futuro digno, um futuro melhor. Então, esse porquê aí vai sempre trazer essa ideia de explicação. E, por fim, a conclusiva, que traz ideia de conclusão, o exemplo utilizado é: Cláudia está se esforçando, portanto, vai obter sucesso na prova, tá? Então, vocês lembram que a gente treinou bastante essas conjunções, esses conectivos utilizados para cada subclassificação dessas orações coordenadas sindéticas. Eu acredito, gente, que vocês não têm mais dúvida com relação às orações coordenadas, tá? Se alguém ainda tem dúvida, por favor, né, reforce esse estudo. Se preciso for, assistam mais de uma vez essa videoaula. Teremos também aulas de reforço, tá certo? E com certeza vocês conseguirão, porque vocês são inteligentes, vocês são capazes, vocês têm foco, têm disciplina, têm objetivo, e isso é o que mais importa nesse momento, tá certo? Agora nós iremos passar para a questão das orações subordinadas. Como nós já vimos, as orações coordenadas, elas são independentes, elas não precisam da outra. Se eu pegar uma oração coordenada e fragmentá-la e dividi-la, né, e separá-la, ela não vai, nenhuma vai precisar da outra, vai continuar com sentido. Mas na subordinada é ao contrário, tá certo? Na subordinada nós vamos ver que elas irão sempre precisar, tá certo? Irão sempre depender, daí, portanto, o termo subordinada. Subordinada é alguém que depende, que precisa de outro, tá bom? Então, nas orações subordinadas, nós teremos essa relação de dependência umas das outras. E aí, essas orações subordinadas, como o próprio nome já diz, irão manifestar, irão precisar uma das outras. E a oração subordinada, gente, ela vai sempre depender de uma outra oração, que é chamada oração principal. Anotem aí, tá bom? Oração subordinada precisará sempre de uma outra oração chamada oração principal. A oração principal, ela virá sempre incompleta, lembre-se sempre disso. Na oração principal, eu vou precisar sempre de algo a mais, ou seja, eu vou precisar de um complemento, tá bom? E esse complemento vai ser, portanto, a minha oração subordinada. Coloquei um exemplo aqui para vocês e vocês irão entender direitinho. Quando eu digo assim, ó, o rapaz gostava de que todos olhassem para ele. Então, primeira oração, o rapaz gostava. Segunda oração, de que todos olhassem para ele. O rapaz gostava é a oração principal. Mas se eu disser só o rapaz gostava e não complementar, vai ficar meio que estranho, não vai? Então vai ficar tipo assim, mas o rapaz gostava de quê? Né? De que esse rapaz gostava?
tá? Então agora vem a oração subordinada. Gostava de que todos olhassem para ele. Ele gostava de ser o centro das atenções. Então vejam bem aí nesse exemplo, a oração principal é o rapaz gostava. E a oração subordinada de que todos olhassem para ele. Então quem gosta, gosta de algo, né? Então aqui requer o quê? Um complemento. Então nesse sentido, diferentemente da oração coordenada, essa oração subordinada, ela precisou de uma outra oração, ela dependeu de uma outra oração que foi a oração principal, tá certo? Do ponto de vista morfológico, gente, as orações subordinadas, elas serão trabalhadas em 3 aspectos, tá certo? Elas irão equivaler a substantivos, a adjetivos e a advérbios, tá? Então, quando nós falarmos de orações subordinadas, nós lembraremos daí das 3 classes gramaticais, que é o substantivo, o adjetivo e o advérbio, tá bom? E aí, nós iremos nas próximas aulas, claro que não é hoje, né? Porque hoje nós estamos revisando as coordenadas e tendo esse conceito de subordinação, as subordinadas, elas só são de 3 tipos. São as orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais, tá bom? Então, do ponto de vista morfológico, trabalharemos essas 3 classes gramaticais e, sintaticamente falando, nós iremos, a partir da próxima aula, atentar mais, aprofundar mais e começar então a aprender realmente essa subclassificação, porque estas orações subordinadas que se dividem nesses 3 tipos, cada tipo desse tem uma subclassificação, né? Que não é o que nós iremos ver nesta aula de hoje, mas na próxima aula nós já começaremos então a ver, porque é um conteúdo um pouco complexo, eu sei que alguns terão dificuldade, porém, se você entender perfeitamente até aqui, com certeza você vai ter facilidade de internalizar esse conteúdo, de compreender e de aplicar nas suas atividades, tá certo? Feito essa abordagem, nós iremos agora ver aqui a questão da atividade que será feita com relação a essa aula, tá bom? Todo mundo entendeu, não é? Nós vamos aqui rapidamente revisar o que foi falado aqui. Nós falamos que o período composto, ele é formado de 2 ou mais orações, portanto, todo e qualquer período que vier com 2 ou mais verbos, 2 ou mais orações é considerado um período composto. O período composto, ele só pode ser de 2 tipos, ou ele é por coordenação, ou ele é por subordinação. Daí nós já revisamos aqui a questão das orações coordenadas, que elas podem ser sindéticas quando vem com conjunção, né? Inclusive se subdividem em 5, aditiva, adversativa, explicativa, alternativa e conclusiva, tá bom? E também vimos que elas podem ser assindéticas quando não há a presença de conjunções ou de conectivos. Aprendemos também nesta aula que as orações subordinadas, elas, diferentemente das coordenadas, elas dependem, elas são dependentes, elas precisam, sintaticamente falando, uma das outras, tá? Tem que ter no mínimo uma oração principal e no mínimo uma oração subordinada. Lembre-se sempre desse detalhe, oração subordinada vai sempre depender da oração principal e que a oração principal vai vir sempre faltando aí um complemento que vai ser justamente complementada pela oração subordinada, tá certo? Nós vamos agora ver a atividade que iremos fazer. Acredito que todo mundo entendeu direitinho. Ainda teremos as aulas de reforço, conforme já mencionei. E nós faremos essas atividades, depois estaremos dizendo para vocês como receberemos, como serão essas devolutivas. Teremos aí o apoio dos professores de reforço na questão da língua portuguesa.
e redação teremos a irmã Neidinha, que é uma professora maravilhosa que está conosco desde o ano passado e que vai nos ajudar nessa parte, tá certo? Qualquer dúvida, estamos aqui também nas mensagens, no privado, fiquem à vontade, como até aqui a gente tem ajudado. Que vocês continuem firmes e fortes, que vocês façam realmente jus a esse momento. Se Deus quiser, em breve estaremos de volta. Em nome de Jesus, tá certo? Anotem aí a atividade de casa, no livro, página 30, livro de português, página 30, onde vocês irão passar para o caderno, irão copiar, transcrever e responder no caderno estas duas questões aí da página 30. Daí nós veremos se vocês realmente compreenderam a priori o conceito do que são essas orações subordinadas, tá bom? Que Deus nos abençoe. Até a próxima, depois retornaremos com a aula de redação. Tchau, tchau!